Pronto, começamos aqui já no YouTube, né? Então, pessoal, a gente vai estar orando daqui a pouquinho, mas eu vou só relembrar um pouco do que a gente falou semana passada. Semana passada a gente teve duas palavras, uma mais evangelística, porque tinha pessoas aqui que não são cristãs ainda, não entregaram a vida para Jesus, e uma outra que somos cristãos sobre a igreja. E eu falei semana passada que a Bíblia é escrita em grego, hebraico e aramaico. E aqui eu falei no texto de Efésios 3:10 que o Senhor, ele fala sobre a multiforme sabedoria dele. Ele desejava que essa multiforme sabedoria dele seja revelada ou manifestada ou apresentada à humanidade por intermédio da igreja. E aí, semana passada, a gente viu que a palavra hebraica para a igreja é kahal, e que significa assembleia, reunião de um povo, reunião de um grupo, o povo de Deus. Aí tem algumas referências bíblicas sobre o que é kahal. E a gente também falou sobre a palavra grega para a igreja, que é eclésia ou eclesia, que é chamados para fora. Eu falei semana passada que é um grupo de pessoas que foram alcançadas pela graça, pelo amor, pelo evangelho de Jesus Cristo, que foram chamados para pensar e viver de acordo com a vontade de Deus e levar um estilo de vida diferente das pessoas desse mundo. Mas a gente olha para a nossa realidade como igreja, infelizmente, a gente não vê essa realidade, né? A gente não vê as pessoas sendo eclésia ou eclesia. A gente vê muito mais do mesmo. A gente vê as pessoas tendo uma vida, um comportamento, um caráter muito parecido com aqueles que não professam a fé cristã. Tem algumas páginas que eu sigo nas redes sociais, né? E eles falam que daqui a algum tempo, e esse tempo parece que já chegou, o IBGE ele tinha um dado na época que falava assim, que existiam católicos praticantes e não praticantes. E num desses estudos, o pastor estava falando que daqui a algumas décadas no Brasil iria existir evangélicos praticantes e não praticantes, o que é um absurdo, porque a fé cristã, se ela não é praticada, ela não é uma fé cristã genuína. A fé cristã, ou você pratica ela, ou você não é um cristão genuíno, né? Então, infelizmente, essa questão de evangélicos não praticantes está se tornando comum, né? Na nossa população brasileira, na comunidade brasileira, né, no Brasil. E o Brasil, ele é um país que tem influência cristã muito grande. Se a gente for parar para olhar os estados, a gente vai ver assim, São Paulo, né? A gente vai olhar o Rio de Janeiro, um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, não é verdade? A gente vai olhar lá, né, cidade chamada Espírito Santo. Aqui, a cidade que a gente mora é chamada de Salvador, né? Salvador. Então, existe uma influência cristã muito grande aqui no Brasil, mas ela não reflete no caráter da população e não tem sido refletida no caráter de uma maior parte dos cristãos, né? E eu vi um post hoje no Instagram que me entristeceu um pouco, que nesse post falava que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. O Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, só está atrás da Austrália, né? E no post, o pessoal estava comentando, dizendo assim, a gente só não assumiu o topo ainda por causa dos cristãos e dos católicos. Se não fosse por ele, a gente estava no topo liderando, né? O pessoal zoando no comentário. Mas eu falei assim, que bom que ele existe os genuínos. Que bom que ainda existe pessoas que entendem o que Jesus ele estabeleceu como mandamento, estabeleceu como regra de fé e prática. Então, a fé cristã, ela nunca foi feita para ser uma fé que só atinja o nosso pensamento, mas sim uma fé que atinja nosso pensamento, mas se reflita nas nossas ações. Então, é um tipo de fé que precisa existir o crer e a expressão do crer, né? É a fé e a prática, precisam andar lado a lado. Então, a gente estava falando semana passada sobre igreja, como vocês estão vendo aí, sobre o que eu já falei. E aqui tem algumas perguntinhas aqui, né? Que eu quero perguntar para vocês. E aí, quem quiser falar, pode falar. Quem não quiser falar, pode ficar tranquilo também, que tá tudo lindo, tá bom? E aí, você está vendo aí no slide projetado uma pergunta. Qual o significado
do seu nome. E você sabia que você carrega características em sua personalidade vinda deste conceito? E eu quero perguntar para vocês, quem quiser pode responder com o microfone aberto, quem quiser pode responder pelo chat. Você sabe o significado do seu nome? E se você sabe, você saber que o seu nome, o nome que você recebeu, você carrega características desse nome que você recebeu. O Rô falou que não sabe o significado do nome. Alguém sabe que o significado do seu nome? Já parou para pesquisar o significado do seu nome? Ó, Hadas falou que sabe, mas é longo. Então, ó, numa próxima oportunidade, se eu me lembrar, que eu sempre esqueço, a gente pode fazer esse dever de casa para vocês. Vocês pesquisam o significado do nome de vocês, trazem na próxima reunião, e no começo da reunião, como a gente fica dessa forma mais descontraída, você compartilha e você. E vamos refletir se realmente faz sentido para você, se não faz, se seu nome não tem nada a ver com sua personalidade. Vou falar de forma breve sobre meu nome aqui. Meu nome é o nome de velho, né? Ó, Carla botou aqui, achei na pesquisa que o dela é forte, aqui, o dela, antes de falar no meu, é forte, fazenda, e é de origem russa, foi o que achei. Olha lá, tá vendo aí? Bom, o meu nome, como eu falei, é um nome de velho, Rodolfo, né? E é um nome, ó, a Harassa botou que dela aqui é flor, flor do deserto, ou flor que resiste ao deserto. Olha lá. Então, o meu é um nome germânico, né? Que é a junção de duas palavras, Rude e Wolf, né? Que significa nada mais, não significa nada mais do que lobo valente ou lobo solitário. E aí fala que a pessoa que carrega esse nome tende a ter uma postura diplomática, tende a ser uma pessoa idealista, tende a ser uma pessoa que até se dá bem com muitas pessoas, mas sempre prefere viver sozinho na maior parte do seu dia, da sua vida. E, de fato, reflete muito quem eu sou. Eu gosto de estar em comunidade, mas eu gosto de ter aquele meu tempo sozinho, isolado. Né? E o lobo, por mais que ele ande em matilha, em alguns momentos ele acaba sendo um alcateia, né? Perdão, matilha. E uma alcateia, ele acaba sendo um animal que, às vezes, ele é solitário. Embora ele ande em bando, existem momentos que ele é solitário. E características do nome, que eu me identifiquei demais quando eu pesquisei o significado do meu nome. Mas por que eu estou falando sobre significado de nome, né? Primeiro que é bom a gente pensar um pouco sobre a nossa identidade, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É muito importante a gente saber quem a gente é. Uma das perguntas mais difíceis que uma pessoa recebe, ela tenta responder, é quem ela é. Tem gente que não consegue responder quem sou eu. Né? Então, quando você não sabe quem você é, muita coisa na sua vida fica meio que comprometida. Quando você não sabe o que você quer fazer na sua vida, para onde você vai, que rumo você vai dar para a sua vida, você fica como que um barco que a vela, que para onde o vento bate, você vai. Então você precisa saber quem você é, aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? Mas meu desejo aqui não é trazer um papo coach para vocês, não. Falar o seguinte: da mesma forma que o seu nome tem significados, tem características, e a sua personalidade é influenciada por esse nome, pode ser influenciada por esse nome, melhor dizendo, na Bíblia você vai ver várias pessoas que tiveram nomes que têm a ver com a sua missão. Por exemplo, Jesus, o nome Jesus significa Deus salva. E o que Jesus veio aqui fazer? Não foi salvar a humanidade? E você vai vendo na Bíblia que os nomes dos personagens bíblicos vão trazer ali com os significados. Um outro personagem bíblico que eu acho muito interessante é Benjamim. O nome de Benjamim inicialmente seria Benoni, né? Que é mais ou menos o que seria filho da minha dor, né? Que é a mãe de Benjamim ali no momento do parto. Ela deu aquele nome porque ela estava vindo a óbito, né? Naquele momento, estava sentindo muita dor naquele parto, e ela queria dar aquele nome para aquela criança. E o pai de Benjamim pega aquela criança e fala: não vai ser Benoni, vai ser Benjamim.
e muda o nome daquela criança, dando um novo significado àquela criança. Então, o nome na Bíblia, ele traz consigo um significado e muitas das vezes aponta para o destino daquela pessoa. De forma semelhante, a igreja, ela tem esse nome de igreja por um motivo. A gente já leu aqui que a igreja é carral, é eclésia ou eclesia, mas na Bíblia, a igreja ela é apresentada com algumas figuras. A igreja é apresentada como o corpo de Cristo, né? E aí está aí no slide o seguinte: por ter vida em Cristo, a igreja não é uma simples associação ou um clube. É um organismo vivo, composto por muitos órgãos, membros e células. Um só corpo, constituído por milhares de pessoas que nasceram de novo, por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo, que, por sua vez, é o amado guia, líder e cabeça do seu corpo, que é a igreja. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque eu não quero falar sobre nada de seguir com vocês hoje, mas pegando esse ponto aqui de igreja, existe um mistério muito profundo que o apóstolo Paulo vai falar lá aos Efésios, que é sobre o casamento. Ele vai falar que o homem é como o marido, né? É como o Cristo e a mulher é como a igreja. Ele vai dizer que o homem é como o cabeça, né? E a mulher é como um corpo. Então existe todo um simbolismo ali por trás do matrimônio. Então, o matrimônio entre um homem e uma mulher aponta, ou deveria apontar, para essa união invisível, entre aspas, entre Cristo e a igreja. Então, a igreja, ela leva esse nome de corpo de Cristo, porque ela é a extensão do cabeça. Então, eu paro para refletir, quando eu olho para uma igreja, o seguinte: as obras que, aquilo que a gente chama de igreja, está fazendo, é o que Cristo mandou a gente fazer na Bíblia? É o que Cristo fez enquanto esteve aqui na Terra? Se não é, eu começo a me perguntar se aquele povo ali que se chama de igreja, de fato é igreja. Porque não faz sentido a sua cabeça pensar, hoje eu vou vestir preto. Vou até ligar minha câmera aqui para vocês verem que eu estou vestido de preto. Hoje eu vou vestir preto. Deixa eu ligar aqui minha câmera aqui. Né? E você, seu corpo simplesmente vestir branco. Você não vai ver isso acontecendo. O seu corpo vai se comportar conforme a sua cabeça, a sua mente planejou. Então, nós, como igreja, devemos, embora nós tenhamos livre-arbítrio, entre aspas, né? Nós temos intelecto, nós temos vontade, nós temos sentimentos, nós devemos expressar o que o cabeça, que é Jesus Cristo, deseja que a gente expresse. Então, eu acredito que uma igreja genuína, ela deve expressar o que Cristo, que é o cabeça, deseja que ela expresse. Uma igreja saudável deve expressar aquilo que Cristo deseja que ela expresse. A segunda figura para a igreja é templo. Já falei do corpo, agora eu vou falar do templo. Embora Deus seja onipresente, ele se localiza em um determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. E nós cristãos somos templo de Deus e pedras vivas que edificam a sua igreja. Eu falei semana passada que a igreja não é o prédio que a gente se reúne, que tem um CNPJ. A igreja somos nós que estamos nesse prédio que tem um CNPJ. A igreja é a reunião de um povo que está ali adorando o amado da nossa alma, louvando o amado da nossa alma, servindo o amado da nossa alma. E quando nós não estamos ali reunidos num só lugar, nós somos apenas membros, pedras desse edifício. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu sou a igreja. E eu quero te dizer, você não é a igreja. Você é um membro da igreja. Vocês nunca ouviram falar assim, não? Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo, ele não estava falando para um indivíduo, ele estava escrevendo aos coríntios, ou seja, para uma igreja. Né? Então, você se identificar com a igreja é algo positivo. Mas você sozinho, você não consegue ser igreja. Porque a igreja de Cristo é um corpo. Nós somos membros de um corpo. Nós somos pedras desse edifício. É como se fosse assim, ó, um bloco. Fala-se assim, ó, eu sou a casa. Um bloco é uma casa? Óbvio que não, né? Mas vários blocos, cimento e várias outras coisas constroem uma casa. Então, da mesma forma, nós somos igreja
em comunhão. Nós representamos a Igreja de Cristo na condição de indivíduos, mas nós somos igreja quando nós estamos aqui, ó. Hoje nós estamos no número de 6 pessoas. Nós estamos sendo igreja, mesmo online, porque nós, como igreja, precisamos ter uma outra coisa que é muito importante, que é comunhão, né? Que é uma palavra chamada koinonia, que é um assunto para um outro dia. E koinonia não é estar no mesmo prédio ali, ouvindo o mesmo louvor, não. É algo muito mais profundo, que eu não vou falar hoje, não, porque hoje a gente vai falar sobre outra coisa. Mas nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo sobre a terra, da Igreja Universal de Cristo sobre a face da terra. Nós fazemos parte deste corpo de Cristo. E é interessante que a igreja é a parte visível do Cristo invisível. Você já parou para pensar nisso? Que a igreja é a parte visível do Cristo invisível. Então, quando a gente ama o próximo, quando a gente faz as obras que Cristo pede para a gente fazer, a gente está revelando esse Cristo invisível, porque nós não tivemos esse privilégio de ver Jesus Cristo em carne e osso, não é verdade? Como os apóstolos tiveram. Mas Jesus disse: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, nós somos esses bem-aventurados. Então, nós, como membros desse corpo, nós somos chamados para fazer as obras que Cristo deixou. Ele vai dizer que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. Então, a vida do cabeça é manifestar através do corpo. E se você é corpo de Cristo, você precisa refletir essa glória, esse amor e todas as virtudes que existem em Cristo. Tá certo? Uma outra figura aqui para igreja, para a gente entrar no que a gente vai falar hoje, né? É noiva. É noiva, né? E noiva remonta àquele cenário do casamento, como eu falei aqui. Então, a noiva, a igreja, perdão, é chamada de noiva de Cristo. Aí no slide está dizendo, por causa da união e da comunhão com Cristo, a igreja é chamada de noiva. Jesus amou a igreja de tal forma que deu a sua vida por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. O casamento judaico, ele é completamente diferente dos casamentos ocidentais. Prima, se quiser falar algo sobre isso, vai ser bem-vindo, tá? Que eu não preparei algo sobre isso, não. O casamento judaico, ele é completamente diferente do casamento que a gente vê aqui no ocidental. Aqui no casamento ocidental, a gente vê a noiva entrando de branco, né? O noivo vai primeiro, a noiva vem depois, né? Mas quando a gente consegue perceber como é um casamento judaico daquela época de Jesus, a gente consegue dimensionar a profundidade que é a igreja ser chamada de noiva, né? A noiva, ela vai se tornar a esposa a partir do momento em que existir essa união, né? Mas enquanto essa união não acontece, a noiva se prepara para o grande dia. Eu gosto sempre de pensar no livro de Esther, que fala que Esther, ela ficou ali separada durante um período, né? Se preparando para se apresentar ao rei. Vocês conhecem essa passagem sobre o livro de Esther? Ela ficou ali sendo preparada para ser apresentada perante o rei. E de forma semelhante, nós, a Igreja de Cristo, membros que fazem parte desse corpo, estamos sendo preparados para o grande dia, para o dia do encontro, para o dia em que o amado vai se encontrar com a amada e viverão juntos para sempre. Então, ser noiva é mais dos nomes, né? Um dos nomes que é dado para a igreja. Ó, dando glória a Deus. E o último ponto aqui é família. Igreja é ou deveria ser uma família. E no slide está dizendo assim, ó, somos membros da família de Deus. Somos todos irmãos em Cristo e por isso nos reunimos e vivemos em amor e comunhão. Aí tem alguns versículos aí que eu não vou ler, mas fala assim: o Pai nos adotou, temos que obedecer ao Pai, temos uma herança
somos conhecidos por Deus e Jesus nos chama de irmãos. Ou seja, eu peguei aqui 5 pontos que biblicamente confirmam essa verdade. Eu, você, nós fazemos parte da família de Deus. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai celestial que nos amou, nos perdoou, nos redimiu, nos colocou na sua família. E é interessante que uma vez eu estava pregando na Lírio sobre marcas da identidade, e eu nunca tinha parado para estudar sobre a adoção, né? Deixa eu ligar aqui minha câmera para falar melhor com vocês sobre a adoção. Eu tinha uma ideia pejorativa com relação à adoção, porque assim, quando eu ouvia sobre que alguém foi adotado aqui no Brasil, era assim, na ideia que eu tinha, tá, gente? Perdão. Era que era uma pessoa que fazia parte daquela família, mas que às vezes não tinha o mesmo direito do filho biológico, o adotado. Era essa ideia que eu tinha sobre o adotado. Mas quando eu fui pesquisar sobre a adoção, que Jesus, apóstolo Paulo fala aos Gálatas, e também ele escreve também aos Romanos falando sobre a adoção, é basicamente o seguinte: naquele contexto ali que ele escreveu, se eu escolhesse adotar alguém, né, alguma pessoa para colocar na minha família, o meu filho biológico ele poderia até perder direito à herança, mas o meu filho adotivo não poderia perder direito à herança, porque o meu filho biológico não foi uma escolha, é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa, mas o meu filho adotivo é uma escolha. Eu escolhi amá-lo, eu escolhi escolhê-lo, vendo quem ele é, olhando para ele, eu desejei amá-lo de livre e espontânea vontade. Então, Deus nos escolhe, ele nos adota, ele nos coloca na sua família. E nós temos essa garantia através de Cristo, que nós somos adotados e nós temos acesso a uma herança. Então, naquele contexto bíblico, que o apóstolo Paulo vai falar sobre a adoção, o filho biológico ele poderia até perder os seus bens, né? Mas o adotivo não. O adotivo, uma vez sendo adotado, ele não poderia ser lançado fora, tá? Se eu estou errado nisso, perdão, mas no estudo que eu li falava sobre isso. Então, quando a gente para refletir que nós somos filhos amados de Deus e que nós somos adotados por esse Pai, é um grande privilégio, meus irmãos. É um enorme privilégio. Então, quando você pensar que você é filho e filha de Deus, pense que, ainda que na sua realidade familiar, eu não sei da sua realidade familiar, sou de rua, que é minha irmã, né? De forma mais profunda. Mas, independente de como foi a sua concepção, independente da forma que seus pais te criaram, da forma que seus pais eles investiram ou não em você, existe um Pai celestial que decidiu te escolher, te amar, te colocar na família dele. E ele deseja que você o represente nesse tempo. Amém? Então, com isso aqui, a gente encerra essa parte desse material que eu estou compartilhando com vocês. Vai ter não sei se na próxima semana, porque o Senhor ele me direcionou a falar de uma outra coisa hoje, mas eu não queria partir para outro ponto sem fechar isso com vocês. E aí tem aqui falando sobre Talmidim, né? Que é discípulo. Mas a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Antes de falar sobre o que eu quero falar com vocês hoje, eu quero perguntar para vocês: vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse assunto? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso que eu falei? É novo para vocês? Querem acrescentar algo? Eu falei aqui se Carla quisesse falar sobre a noiva, o casamento judaico. Se alguém quiser falar algo sobre isso, fique à vontade para compartilhar, se achou interessante, o que chamou a atenção de vocês. Que na sequência eu vou falar o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Se alguém quiser falar, é só ativar o microfone e pode falar, por favor, que é muito bom receber feedbacks ou se quiserem contribuir, vai ser muito bem-vindo.
Pelo visto, o povo está pensativo. Então, vou seguir seguindo aqui. Me responda no chat, por favor. Fez sentido para vocês o que eu falei aqui, pessoal? Sobre o que é a igreja? O Matheus botou um joinha. Rô também. Eu tenho falado sobre esse tipo de conteúdo, que é bem besta que eu estou falando aqui, não é nenhuma novidade. Mas, infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja não sabem disso aqui que eu estou falando para vocês. Né? E eu estou com aquela revistinha que eu mostrei para vocês, que tem um estudo mais aprofundado sobre o que é a igreja, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, finalizei o assunto que eu compartilhei semana passada aqui, sobre isso, que é aquele slide que eu não consegui terminar. E agora vamos falar sobre o que eu tenho para falar para vocês hoje. Quem tiver Bíblia,